A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @igrejas benditas, ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, para dar continuidade à igreja do princípio, a igreja por cartas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo, utilizando também da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de uma forma ainda mais eficiente, pois em menos de um minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Então sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Deixem nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado ou país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. E a partir de 1h12 da madrugada, eu estarei respondendo perguntas nos comentários e interagindo com vocês durante 12 minutos finais dessa live. Até lá, iremos nos concentrar em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, para aumentar a fé de todos vocês. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E lembrando a todos vocês que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês mesmos examinarem nas Escrituras Sagradas, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Conosco não é diferente, estamos aqui para servir como canal, como instrumento do Senhor nosso Deus, para Ele falar aos seus corações. Então vamos dar início à ministração de uma oração para darmos início aos sorteios dos 12 capítulos, dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, junto com os poderes que há no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado em cada porta, portal e janela, onde essa internet for capaz de alcançar, para transformar, libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da Tua igreja virtual, @igrejas benditas. Eu peço ao Teu Santo, o Espírito Santo de verdade, para tocar em cada coração onde essa live alcançar, e que essas vidas conectadas conosco venham receber a plenitude da Tua paz, graça e alegria, e venham se ajuntar conosco, interagindo, seguindo, se inscrevendo, compartilhando, comentando, e verdadeiramente se tornando igrejas vivas, sal e luz, benditos amados do Pai e do nosso Senhor Jesus, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Wilson de Catu, Bahia, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Muitíssima gratidão novamente pela presença de todos vocês aqui. Lembrando que eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @igrejas benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus
possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono. Hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de números ímpares, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número par. Por que rebanho? Porque bendito, porque ímpar e par. Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é o nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E em Mateus 25, versículos 31 a 46. Palavra do Senhor Jesus. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o reino prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram os pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Lá no livro de Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora ao vivo também nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando e examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Então escolha seu número de 1 a 12, seja membro dessa igreja virtual e toda live de segunda a sexta, além de orações todas as madrugadas, você estará recebendo no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para estar aumentando a sua fé e pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação, pois como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta e espalha o reino dividido não prospera. E o primeiro rebanho bendito ímpar, de número 5, e o rebanho bendito par, de número 6. São os primeiros a estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações. Deixe seu primeiro nome, município, estado aí nos comentários. Seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. E o livro sorteado é o livro de Judas, que possui um único capítulo. Judas, capítulo 1 e único, é o primeiro livro a estar sendo ministrado nesta madrugada para aumentar a fé de todos vocês. Lembre-se que a partir de 1 e 12 da madrugada estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas, assim como fazemos de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite até as 7 horas e 40 minutos no @mileofertadinho. Vamos aqui à ministração de uma oração. Lembrando que as nossas orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como e são apenas introduções, assim como as orações do livro de Salmos também são. As orações duram no mínimo 1 hora. Se você quiser continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live, basta ser seguidor ou inscrito, membro ou ofertante, pois o nosso sacerdote e apóstolo ora por todos vocês toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. Pois lembrando que nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Então vamos à ministração da oração. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Em Teu santo nome eu peço que esses Teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela Tua santa e poderosa palavra sendo ministrada. Que haja o derramar dos poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, desde o alto fio de cabelo dessas cabeças até a planta de seus pés, para que eles vivam e possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para que os frutos deles venham permanecer e venham receber as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam, para exaltar e engrandecer ainda mais ao Teu santíssimo e poderoso nome. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de Judas, capítulo 1 e único, do versículo 14 ao versículo 20. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos, e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca
boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 1 aqui do livro de Judas, é muito importante porque é um alerta trazido sobre os falsos mestres, os falsos líderes que falam do Senhor Deus, mas como o apóstolo Pedro afirmou, mas no tocante às suas obras, eles demonstram desconhecê-lo. Pois aqui ele deixou bem claro sobre o cuidado que devemos tomar com as palavras, porque o Senhor Jesus foi bem claro que em nome dele muitos fariam muita coisa e, se possível fosse, enganariam até mesmo os escolhidos, porque não adianta ter palavras e prodígios, milagres, sinais e maravilhas, se não tiver a essência da verdadeira palavra do Senhor nosso Deus, porque a palavra do Senhor nosso Deus jamais volta vazia, e o reino dos céus não se constitui só por palavras, mas também por ação, pois é necessário que o Senhor Jesus foi bem claro. Lucas capítulo 6, porque me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando. E aqui é um alerta para aqueles que parecem ter uma aparência de santidade, mas que quando você examina as obras e os frutos, você vê ali a separação, como aqui o apóstolo Judas afirmou no versículo 18, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões, ou seja, conforme a sua emoção, o seu sentimento. Quando começa o discurso de não, segue o seu coração, Deus entende a vontade do seu coração, Deus sabe que você não queria fazer isso, Deus sabe que é isso, que é aquilo outro, e aqui continua: são estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito, ou seja, eles separam a carne, as sensações, as emoções e os sentimentos, e o Espírito Santo de verdade é deixado de lado, porque diferentemente do que o padre se escandalizou, falando que é isso, quer dizer que agora vocês estão certos e que a igreja e que o Espírito Santo abandonou a igreja por mais de 2000 anos? Não, não é isso que a gente afirmou. O que a gente afirmou é que a palavra do Senhor Deus é verdadeira e todo aquele que pratica ela com autenticidade tem a certeza. E um outro ponto muito importante, que a igreja abandonou o Espírito Santo por mais de 2000 anos. E a gente não fala isso com orgulho, pensando só a gente é o santo, só a gente é o certo, sai de todo mundo e vem só com a gente. Não, o Senhor Jesus foi claro. Até mesmo com a sinagoga de Satanás, a gente tem que se ajuntar. Só que o ponto é para ser luz mesmo em meio às trevas, para que possamos verdadeiramente aborrecer o mal. Quando você aborrece o mal, você não só não pratica, como você torna desconfortável permanecer no erro, na prática, na injustiça, na iniquidade. Tanto é que o espírito do anticristo, que já está no mundo desde a época dos apóstolos do Senhor Jesus, palavra deles próprios, 1 João capítulo 4, e no livro de 2 João também se fala sobre a vinda do anticristo que já aconteceu. O apóstolo João afirmou que ele estava no meio deles, mas não foi capaz de permanecer com eles, e saiu do meio deles porque não tinha parte com eles. Porque quando há a verdadeira luz, ela incomoda aquilo que não é da parte do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então é necessário a gente lembrar com toda atenção e cuidado que o Senhor Jesus nos chamou para sermos sal e luz, para que através de nós, das nossas obras, do nosso bom exemplo, todos possam reconhecer e testificar que verdadeiramente é um Deus cujo nome é Senhor, um Deus bondoso, misericordioso e justo, que é tardio em irar-se, mas grande em poder, e que nós devemos temê-lo. Temê-lo não é ter medo, é respeitar e honrar ao Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Abençoado, estarei agora apresentando uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prestem todos muita atenção. Qualquer passagem das Escrituras que você não conseguir anotar, que o apóstolo aqui vai mencionar, basta você ir em outras redes sociais, que essa live fica salva no @igrejasbenditas. @igrejasbenditas. Você vai poder acompanhar essa mensagem completa e examinar versículo por versículo. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar
suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Jesus, recado dado a todos vocês. Quem não conseguiu acompanhar ao início da mensagem, ou então não conseguiu anotar alguma base para examinar em algumas redes sociais, essa live fica salva com @Igrejas Benditas. E se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões, nessa rede social aqui você encontra as informações na descrição da live. Se você estiver pelo celular, vai aparecer 3 pontinhos em algum canto superior assim acima. Você clica ali que vai aparecer uma parte escrito descrição. Clica que você vai encontrar as informações. Em outras redes sociais o vídeo estará fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está aqui acima. Pois lembrando que nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem, em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Então entre em contato também conosco. Se você fizer a oferta independente do valor, não é para entrar em contato falando valor, nem enviando comprovante nenhum. Apenas só nos diga que fez e nos deixe lá o seu nome. Você será inscrito no livro de orações para estar recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. Se quiserem tirar suas dúvidas, participar da live, a partir de 1h12 da madrugada eu estarei interagindo com vocês nos comentários. Basta deixar o seu primeiro nome, município e estado aí nos comentários para mais honra e glória no Senhor Deus. E o próximo rebanho bendito ímpar de número 1 e o rebanho bendito par de número 2 são os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus para aumentar a sua fé. Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o próximo livro de 1 Samuel, que possui 31 capítulos. 1 Samuel, que possui 31 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, sendo semeada em seus corações. Livro de 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 1, 1 Samuel, capítulo 17. E para o rebanho bendito par de número 2, livro de 1 Samuel, capítulo 18, para a sua meditação. Não se esqueçam de também acompanhar nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite até as 7 horas e 40 minutos no @MillerOfertadim, que é onde durante toda a live nós interagimos com vocês e tiramos suas dúvidas. O abençoado aí que fez, entre em contato conosco no privado, em outras redes sociais, no caso essa aí não tem privado, deixe lá o seu nome para você ser inscrito no livro de orações para os irmãos e estar recebendo orações toda madrugada para mais honra e glória do Senhor Deus. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Lembrando aqueles que quiserem continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live, basta se inscrever ou nos seguir. Próxima oração a ser ministrada, para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso,
Eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco, nesta madrugada, nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam durante a madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco nesta madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença, serem transformados, edificados e revestidos com os poderes que há no manto do sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, e sejam limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Graças a Deus. Vamos aqui à ministração no livro de 1 Samuel, capítulo 17, para mais honra e mais glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 45 ao versículo 51. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra os filisteus, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Glórias a nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 17 aqui do livro de 1 Samuel é muito forte, porque a gente vê verdadeiramente aqueles que confiam no Senhor saem como vencedores, mas aqueles que confiaram na força do seu próprio braço ou na força do braço de outro ser humano, esses encontraram o fracasso. E aqui o Davi foi claríssimo, que ele não estava puxando a sardinha pro lado dele, falando, não, eu vou conseguir lá porque Deus é comigo, porque eu vou fazer isso e aquilo outro, que Deus vai fazer acontecer. Não, ele foi bem claro, ó, em nome do Senhor, o Senhor que você está afrontando, e isso é para testemunho de todas as nações que reconheçam que verdadeiramente há Deus, um Deus vivo, cujo nome é Senhor. Então é necessário que nós venhamos nos posicionar com essa confiança, com essa ousadia no Senhor nosso Deus, porque não é arrogância, é confiança. Arrogância seria se ele não tivesse o porquê de ter onde firmar essa confiança, essas suas palavras. Mas a confiança existe porque a rocha é a base sólida, o principal fundamento para nós sermos benditos, bem-aventurados e bem-sucedidos. E sempre a consequência disso, mais honra e mais glória ao nosso Senhor Deus, pois através do Filho o Pai é glorificado. Está vindo aí o lançamento dos meus 12 livros, para que todos vocês possam ser instruídos na palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, aprenderem e colocarem em prática os princípios, para que o Senhor seja ainda mais exaltado através das suas vidas, seja na área profissional, seja na área empresarial, seja na área financeira, seja na área espiritual, seja na área emocional, todas as áreas e setores da sua vida. O Senhor tem que ser ainda mais glorificado. E quando você se posiciona verdadeiramente, o Senhor, o mais Ele fará. Tudo para mais honra e mais glória no nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado do Para Mais Glória de Deus. O seu abençoado comentou: estou sendo abençoado desde que eu conheci esse canal, porque você todo dia agora está recebendo muita palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. E lembrando também que nos finais de semana nós temos reprises da nossa live, em uma rede social só, que é no caso aquela vermelha com um triângulo branco no meio de assistir vídeo.
Aquela lá que você vai encontrar as reprises das nossas lives nos finais de semana. De segunda a sexta, aqui na Igrejas Benditas, a partir de 00h07, nós fazemos lives, estamos ao vivo. E nos finais de semana, nós sorteamos as lives que serão reprisadas no final de semana. Assim, de segunda a segunda, você pode estar ali recebendo uma palavra do Senhor ao seu coração, trazendo a presença do Senhor para o seu lar, para o seu comércio, para o seu veículo, para onde quer que você se encontrar ou para onde você vá, você leve a presença do Senhor para com você e venha aumentar a sua fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele já tem um testemunho, pode escrever aí, abençoado. E com certeza, sendo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, nós sempre faremos questão de exaltar e agradecer ainda mais o nome do nosso Senhor. Próximo rebanho bendito, ímpar a receber uma palavra do Senhor ao seu coração. Rebanho bendito ímpar de número 3 e o rebanho bendito par de número 4. Compartilhem, convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor sendo semeada em seus corações. E o livro sorteado é o livro de Jeremias, que possui 52 capítulos. Livro de Jeremias, que possui 52 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live para mais honra e glória do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Lembre-se de entrar em contato conosco no privado, peça a inauguração de um de nossos templos físicos na sua região, em que o obreiro recebe o salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, entre diversos outros benefícios nas mais diversas áreas e setores, juntamente chegando com as inaugurações de nossos templos físicos na sua região, seja seu bairro, município, estado ou país. Nós estamos aqui para ser uma bênção, não apenas receber bênção, mas sim para ser uma bênção aonde quer que nós chegarmos. E o livro sorteado de Jeremias capítulo 50, Jeremias capítulo 50, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 3, Jeremias capítulo 50. E para o rebanho bendito par de número 4, livro de Jeremias capítulo 51, para a próxima ministração. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Próxima oração a ser ministrada, se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus, o Cristo, eu peço ao Senhor que haja a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, alcançando, edificando, libertando, restaurando e renovando cada uma dessas vidas que estão ligadas conosco em um só Espírito, através dessa internet, nesta Tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja os poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo contra toda obra da carne ou do maligno que estiver sobre essas vidas que receberem com alegria a Tua boa palavra e estas 12 igrejas virtuais, e que possa haver voz de júbilo e salvação chegando junto com essa ministração da Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, no lar, no comércio, no veículo, onde quer que se encontrarem os benditos amados do Pai, juntos conosco em um só Espírito. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de Isaías é revelação para alguém? No livro de Jeremias. Vamos à ministração no livro de Jeremias, capítulo 50, do versículo... Não se esqueçam de se inscrever e nos seguir para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live, para mais honra e mais glória do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Jeremias, capítulo 50, no versículo 20 ao versículo 25. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a iniquidade de Israel, e já não haverá os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei aos remanescentes que eu deixar. Sobe, ó espada, contra a terra duplamente rebelde. Sobe contra ela e contra os moradores da terra de castigo. Assola irremissivelmente. Destrói tudo após eles, diz o Senhor, e faze segundo tudo o que te mandei. Há na terra estrondo de batalha e de grande destruição. Como está quebrado, feito em pedaços o martelo de toda a terra. Como se tornou a Babilônia objeto de espanto entre as nações. Lancei-te o laço, ó Babilônia, e foste presa, e não o soubeste, foste
foste surpreendida e apanhada, porque contra o Senhor te entremeteste. O Senhor abriu o seu arsenal e tirou dele as armas da sua indignação, porque o Senhor dos exércitos, tem obra a realizar na terra dos caldeus. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 50 aqui do livro de Jeremias, novamente o Senhor ali remindo o seu povo, perdoando e purificando o seu povo para voltarem à presença verdadeira do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. E aqui ele demonstrando como que aqueles que se levantam contra o Senhor, novamente sendo envergonhados. Então é um momento muito importante de reflexão para todo mundo aí, porque tem gente que acha que não está se levantando contra o Senhor, mas quando você se omite, se abstém de fazer ou de repreender alguma atividade, você acaba indo contrário àquilo que o Senhor ordenou. Então você se torna inimigo do Senhor, pois como o apóstolo Tiago lá alertou, aquele constitui-se amigo do mundo, constitui-se inimigo do Senhor Deus. Pois por fato de você não repreender uma ação, você se torna cúmplice, uma ação que está errada e não contra a palavra do Senhor Deus. O fato de você não compartilhar algo que é verdadeiramente a palavra do Senhor, as Escrituras Sagradas, você acaba impedindo que a justiça do Senhor venha alcançar mais e mais vidas, mais e mais corações. A gente sempre influencia todos vocês a terem iniciativa, a compartilharem, a convidarem outras vidas para que vocês venham ter frutos. Porque se a gente simplesmente pagasse as redes sociais, elas iriam divulgar nossas mensagens a rodo. Só que o ponto é, gente, que esse benefício a gente não está mandando pra gente, e sim é pra vocês. O nosso benefício já está em semear a palavra do Senhor aos seus corações. E vocês agora têm que trazer outras e outras vidas, multidões e multidões de pessoas recebendo a palavra do Senhor, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que vem do ser humano dentro do maligno. Porque se você continuar insistindo em pensar que não, santo é só Jesus, não, uma igreja, aquela lá igreja do diabo, não quero nem falar com ela. Ah, não, isso, aquilo, santo é reservado. Ficar com essas doutrinas religiosas de separação, como foi ministrado ali no livro de Judas, promovem dissensões, ou seja, separações sensuais, censor da carne. Cada vez mais e mais, o reino dos céus, o evangelho e a justiça não vai estar florescendo na sua vida. As pessoas hoje em dia querem o resultado, as bênçãos, as conquistas, os galardões, mas esquecem de colocar em movimento o jugo e o fardo. Isso aí, por maior parte da culpa, a liderança religiosa. Com essa história de a graça te salva, que Jesus já fez tudo por você, que você não precisa fazer nada, basta dar glória a Deus, aleluia. Você não é salvo pelas obras, mas aquele que te salva, que não é a graça, é o Senhor Jesus, o Cristo. Ele que te salva, ele exige de você obras. Mateus capítulo 15, versículos 21 a 46, Mateus capítulo 15, João capítulo 14, 15 e 16, Mateus capítulo 15, 16 a 27, tudo palavra do Senhor Jesus e tem muito mais. É necessário partir de vocês a iniciativa, a interação, de verdadeiramente se posicionar como mensageiros, como testemunhas, anunciando a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E abençoados, agora estarei apresentando a vocês uma mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo bendito bem-aventurado Marcos, em que eu explico com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Prestem todos muita atenção na mensagem. Você comentou aí o livro de Isaías, o rapaz estava com a Bíblia aberta no livro de Isaías. Olha aí, viu? Glórias ao nosso Senhor Deus. O mensagem comentou, Isaías é a Bíblia que estava aqui aberta na minha Bíblia. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo de verdade, sempre através da palavra, ele confirmando aos nossos corações a presença dele aqui. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão.
Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Glórias ao nosso Senhor Jesus, aguardo todos vocês lá no @MileOfertaDin para mais uma Glória no Senhor Deus. Quem perdeu alguma parte da mensagem, quer anotar as bases para examinar em algumas redes sociais, essa live fica salva com @Igrejas Benditas. Nessa rede social você encontra as informações para ofertar na descrição da live. Em outras redes sociais o vídeo está fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Lembrando que nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. O Mensado falou que foi o capítulo 8 do livro de Isaías, que é o povo verdadeiramente reconhecendo que a esperança dele está no Senhor. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o testemunho que ele havia dado, que surgiu um dinheiro que ele nem estava esperando, e verdadeiramente, Senhor nosso Deus, a promessa dele é clara: em tudo vamos prosperar. É algo que surge, que parece ser do nada, mas é sempre a mão do Senhor nosso Deus trabalhando a favor daquele que o ama. Isaías 64, versículo 4, palavra das Escrituras da Bíblia Sagrada. Vamos aqui ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus a receberem uma palavra ao seu coração. Rebanho bendito ímpar de número 9 e o rebanho bendito par de número 10. Deixe aí nos comentários seu primeiro nome, município e estado, e a partir de 1h12 da madrugada estaremos tirando suas dúvidas, interagindo com vocês nos comentários. E o número sorteado de 2 Coríntios, que possui 13 capítulos. Livro de 2 Coríntios, que possui 13 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Vocês que estão chegando agora, vocês estão conosco desde o início da live, sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Escolha o número de 1 a 12 e seja membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas. E o número sorteado de 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 9, livro de 2 Coríntios, capítulo 8. E para o rebanho bendito par de número 10, livro de 2 Coríntios, capítulo 9, para a sua meditação. Estamos sempre aqui com a permissão do nosso Senhor Deus, de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus a todos aqueles que precisam e necessitam através dessa internet, dando continuidade à igreja por cartas dos apóstolos do Senhor Jesus por Cristo.
Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando junto com a ministração da tua santa e poderosa palavra, sendo ministrada através desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. E todas essas vidas ligadas conosco recebam os poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta de seus pés, e elas sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, para que possam viver, louvar e engrandecer mais e mais a tua santa palavra e o teu santíssimo e poderoso nome, e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus, sendo semeada em seus corações. Perdão. Vamos aqui à ministração no livro de 2 Coríntios, capítulo 8, do versículo 3 ao versículo 9. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito, que quando começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo, manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 8 aqui do livro de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo estaria exortando a igreja de Coríntios a contribuir, a participar da graça. A graça é obras, tanto é que o povo havia pedido para participar dessa graça de ser assistência para os santos, ou seja, de contribuir com os seus bens financeiros, com o seu tempo, para ajudar, auxiliar aqueles que estão em Cristo Senhor Jesus. Tanto é que os nossos templos físicos aí tem também o que? Oportunidades, recursos e condições para vocês fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, para vocês amarem aos outros assim como o Senhor Jesus nos amou, que não é somente por palavras, pois aqui o apóstolo Paulo foi bem claro, que ele se destituiu de toda a sua glória e riqueza, se fez carne, se fez homem, para que pudéssemos verdadeiramente termos acesso, ser-nos criado um caminho para alcançarmos a verdadeira riqueza, a verdadeira vida eterna livre, com o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, para demonstrarmos a todos que estão ao nosso redor quem é o Senhor de nossas vidas. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito ímpar de número 11 e o rebanho bendito par de número 12. Deixe aí nos comentários seu primeiro nome, município e estado, e a partir de 1h12 da madrugada estaremos interagindo com vocês e tirando as suas dúvidas. E o próximo livro sorteado é o livro de Tito, que possui 3 capítulos. Livro de Tito, que possui 3 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Compartilhem essa palavra do Senhor Deus para que elas alcancem o máximo de pessoas possível. Essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas, para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de Tito, capítulo... Sortear o capítulo do livro de Tito, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 1, Tito, capítulo 1. E para o rebanho bendito par de número 12, livro de Tito, capítulo 2, para a sua meditação.
Lembre-se também de escolher o número de 1 a 7, pois logo mais estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para aumentar a sua fé. Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se quiserem continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live, se inscrevam e nos sigam, pois o nosso sacerdote apóstolo ora por todos vocês também, toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, haja edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco nesta live, e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes ou dizimistas desta tua preciosa igreja virtual, @igrejas benditas. Peço ao Senhor que haja o derramar dos poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, em cada porta, portal e janela, de cada área e setores de suas vidas, para que eles possam viver e serem benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem as plantas dos seus pés ou as palmas de suas mãos, para exaltar e engrandecer ainda mais ao teu santíssimo e poderoso nome. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus. Graças a Deus. Lembrando, para interagir e tirar as suas dúvidas a partir de 1h12 da madrugada, deixe aí o seu primeiro nome, município e estado, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui à ministração do livro de Tito, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 16. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Pois mesmo dentre eles, um seu profeta, que disse, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de verdade, sempre aqui se mostrando presente. Provérbios 16, versículo 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Eu mencionei no início da live aqui, acabei falando até o apóstolo que eu falei, que foi o apóstolo Pedro que havia falado, e o Espírito Santo aqui me corrigindo ao vivo, através da palavra das Escrituras Sagradas. Tito, capítulo 1, versículo 16. O apóstolo Paulo afirmou, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. Para que nós estejamos sempre atentos, alertas e vigiantes, pois não adianta que dizer que Jesus Cristo é o seu Senhor, se o seu comportamento, a sua atitude, a sua obra, o seu fruto, não venha a evidenciar a presença do Senhor na sua vida. Pois aqui deixou bem claro que são reprovados para toda boa obra. E aquele que é verdadeiramente do Senhor Deus, ele deve ser perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E aqui deixou bem claro como é necessário a repreensão de maneira severa, para que venha a verdadeiramente ter saúde na fé, serem sadios na fé. Pois o pai corrige o filho que ama. E o Senhor Jesus foi claro lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. Eu castigo e repreendo aqueles quanto eu amo, que é para que se arrependam, para que se convertam. Então pare de deixar na sua mente algo como negativo, algo como castigo, repreensão e juízo, pois isso não é algo negativo.
porque o Senhor só exerce a justiça, só exerce o castigo em cima daqueles que Ele ama. Porque se o Senhor não pesar a mão para ele se desviar do caminho errado e voltar aos seus passos, ao caminho do Senhor nosso Deus, o inimigo não vai ter misericórdia no caminho que ele continuar insistindo. Então vamos lembrar e recordar que o caminho do Senhor, a vontade do Senhor, é boa, perfeita e agradável para todos nós. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos ao último rebanho bendito ímpar de número 7 e o rebanho bendito par de número 8. Escolha o número de 1 a 7. E daqui a pouco eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor aos seus corações. E o livro sorteado de Esther, que possui 10 capítulos. Livro de Esther, que possui 10 capítulos. Vocês que estão chegando agora são todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Entre em contato conosco no privado e peça a inauguração de um de nossos templos físicos na sua região. Em algumas redes sociais essa live fica salva, você pode acompanhar todas as ministrações que se passaram, os avisos importantes para todos vocês e examinar nas escrituras sagradas tudo aquilo como está escrito. E o livro de Esther, capítulo 3. Esther, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 7, e Esther, capítulo 3. E para o rebanho bendito par de número 8, livro de Esther, capítulo 4, para a sua meditação. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos novamente muito bem-vindos, com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Compartilhem, convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. E convidem outras vidas que precisam e necessitam. Pois lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus, nós também somos um grupo de empresários. E a inauguração dos nossos templos físicos leva a muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós. Então, se vocês querem trabalhar, seja na área empresarial, financeira, seja na área espiritual, recebendo o seu salário, nós estamos contratando multidões e multidões de pessoas para mais honra e mais glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso, em todos os municípios do Brasil. Se você estiver fora do mundo e também estiver querendo uma verdadeira obra do Senhor na sua região, entre em contato conosco também, mesmo fora desse querido Brasil, e aguarde com paciência no Senhor, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, sendo semeada em seus corações. Vamos aqui à ministração de mais uma oração, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Caiu ali, mas foi a oração de número 10. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração aqui de mais uma oração. Vitorioso Senhor dos Exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja a libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas, dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, que estão o buscando nesta madrugada junto conosco. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas, ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver neste momento, e haja o derramar dos poderes que é no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, em cada porta, portal e janela, desses corações que receberem com alegria a tua boa palavra sendo ministrada, para que possam ser transformados pela tua verdadeira verdade e se tornarem verdadeiramente gratos e igrejas vivas, exaltando e glorificando e engrandecendo ainda mais ao teu santíssimo e poderoso nome. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de Esther, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou. Ele pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mordecai: Por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém,
teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso, procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou o pur, isto é, sortes, perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o 12º, que é o mês de Adar. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 3 aqui do livro de Esther, nós vemos aqui como que a soberba e a arrogância do coração, ou aquilo que parece certo aos nossos olhos, só causam consequências gravíssimas. Pois Amã se levantou contra um povo cujo Deus era o Senhor. E aqui nós vemos também que tudo começou com uma desobediência de Mordecai a uma autoridade política, que é algo que o Senhor mandou que eu fosse obediente. Mas um ponto muito importante aqui era que essa ordem que tinha vindo da autoridade política era uma que iria contrária a um dos principais mandamentos do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. O Senhor não impediu do decreto ser lançado. O Senhor não impediu das guardas serem lançadas. Mas o Senhor impediu do seu povo perecer, porque escolheu se posicionar e obedecer, honrar mais os mandamentos do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então, necessariamente, a gente vê que o importante é permanecer firme, independente do que esteja ao redor, pois o Senhor Jesus foi claro: eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra. E ele também deixou bem claro que a paz que ele nos dá não é a paz que o mundo nos dá, essa da bandeira branca que todo mundo conhece. A paz que ele nos dá é uma de espírito, que mesmo em meio a toda confusão, toda tribulação, mesmo em meio à tempestade, o Senhor Jesus dormia no barco. Mas agora ele com o seu corpo glorificado, sequer pisca. Então ele estará sempre alerta, vigiando aquele que lhe ama, aquele que lhe é querido, aquele que guarda e pratica os seus mandamentos e o segue, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Tudo para mais honra e mais glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui ao último livro a ser ministrado, que será uma palavra do Senhor nosso Deus para a meditação de todos nós. Livro de Filipenses, que possui 4 capítulos. Livro de Filipenses, que possui 4 capítulos, é o quarto e último livro. É o quarto. 4 é só na @milha ofertadinha, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite até as 7h40 minutos. Às 7 horas e 40 minutos. Aqui no @Igrejas Benditas são 7 livros. São 7 livros e 14 capítulos das Escrituras Sagradas. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Escolha o seu número de 1 a 7 para ter uma palavra do Senhor ao seu coração. Tudo para mais honra e mais glória ao nosso Senhor Jesus. Sorteei a oração antes de sortear o capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao capítulo do livro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, para a meditação do rebanho de todos. Seja do rebanho, seja não rebanho, seja quem está passando aí, chegou agora de surpresa, não está entendendo nada do que está acontecendo. Seja muito bem-vindo, capaz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E verdadeiramente se ajuntem conosco, estamos sempre aqui com a permissão do nosso Senhor Deus, de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Vamos aqui à ministração de mais uma oração que já foi sorteada, a oração de número 3. Se inscrevam e sigam para continuarem recebendo orações. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas conosco nesta live da tua justa e bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, sejam transformadas, edificadas e protegidas com os poderes que há no fogo e no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta dos seus pés. E haja as abundâncias das tuas alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis, que estão conectados conosco em um só Espírito através dessa internet. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Dou glórias, aleluia, ao Senhor, e muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus. Vamos aqui à ministração no livro de Filipenses, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 18.
Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 2 do livro de Filipenses, vemos a exortação a permanecer com a alegria do Senhor dentro de nós. Pois quando nós guardamos e praticamos as suas palavras, os seus mandamentos, o Senhor se alegra. E quando Ele se alegra, Ele nos concede a alegria dEle, e através da alegria dEle em nós, a nossa alegria permanece completa. Pois aqui o apóstolo Paulo deixou bem claro que mesmo que fosse necessário essa carne, esse corpo, essa vida dele nessa terra, nesse momento, padecer por causa da edificação do próximo, ele faria isso com alegria. Pois nós devemos lembrar que tudo que nós semeamos em nome do Senhor Jesus não é uma semente limitada a esse tempo, a esse espaço, a essa terra, a essa vida. É uma semente da qual ela vai frutificar nas nossas futuras gerações e conosco na vida eterna livre. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Então escolha o seu número de 1 a 7 para que você esteja recebendo uma palavra do Senhor ao seu coração. Deixa nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, e daqui a pouco, a partir de 1h12 da madrugada, estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. Então, se de 1 a 7 você escolheu o número, glórias ao nosso Senhor Deus, 7, vai meditar no livro de Judas. Livro de Judas, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 50. Jeremias, capítulo 50, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8, se você escolheu o número 2. E se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Esther, capítulo 3. Esther, capítulo 3, se você escolheu o número 5. E se você escolheu o número 6, vai meditar em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, se você escolheu o número 6. O pessoal comentou que você é especialista em comunicação. O Espírito Santo de verdade, que é o especialista em todas as coisas. E ele me capacita sempre naquilo que é necessário para que eu permaneça sendo um vaso de honra do Senhor nosso Deus, trazendo a palavra da verdade ao coração de todos vocês, servindo de exemplo para que vocês também venham se posicionar como igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus e serem muitíssimo abençoados e usados pelo Espírito Santo de verdade. Então temos aí o lançamento dos meus 12 livros para instruir todos vocês na verdadeira palavra, no verdadeiro do Evangelho do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembrando a todos vocês, nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções também quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo essa pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículos 25 a 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. E dependendo da rede social que estiver nos acompanhando, você vai poder tanto voltar à live para anotar e examinar versículo por versículo, como também você vai encontrar as informações para ofertar ou dizimar, independente do valor, na descrição dessa live. Em outras redes sociais, o vídeo estará fixado no perfil,
ou então através desse QR Code que está aqui acima. Lembrando a todos vocês que são seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, independente do valor, guardem os comprovantes das ofertas, pois vocês irão se surpreender com as grandes oportunidades e portas abertas para todos vocês. Como está escrito lá em Gálatas capítulo 6, versículo 10, nós priorizamos os domésticos da fé, mas damos oportunidade a todos vocês de interagirem, de participarem, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Então peçam de nossos templos físicos na sua região, seja no seu bairro, no seu município, no seu estado ou no seu país, independente das suas posses financeiras, pois estamos aqui para dar oportunidade a todos que querem participar, que querem interagir em um só espírito, tudo para mais honra e mais glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Deixando bem claro, só para justificar, esse aí é um sem caráter, que apareceu com o nome de Apocalipse, é um sem caráter, tá bom? Que aparece aí de vez em quando, mas já não vai aparecer mais, porque já que ele não quer se converter, se arrepender, ele prefere ir do jeito mais difícil, que é o processo, pelos crimes de injúria, calúnia e difamação, previstos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal Brasileiro. E antes que ele desbloqueie uma nova conquista, igual a do César na outra rede social, do artigo 147A do Código Penal, com perseguição, eu vou estar cortando por aqui essa gracinha, porque estamos aqui para verdadeiramente trazer a palavra do Senhor, o seu evangelho e a sua justiça a todos aqueles que precisam e necessitam. Aqueles que querem receber a palavra do Senhor, querem interagir, querem participar, são muitíssimo bem-vindos. Então deixe aí o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado, para estar interagindo conosco e participando dessa live para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E eu estarei agora passando a palavra ao nosso sacerdote e apóstolo, então vão deixando nos comentários as informações e as suas dúvidas e interagindo conosco ao vivo nas 7 principais redes sociais da internet para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Eu saúdo a todos vocês com a paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse abençoado aí que fez essa brincadeira aí, eu tenho 3 anos. Já bloqueei, não tá nem escutando mais. Então, mas eu já falei pra você, não bloquear essas pessoas. Não, bloqueei, a gente consegue achar ele depois. Todos eles. A gente consegue achar ele depois, então tá tranquilo. Sejam todos muito bem-vindos, capazes, então, graças a Deus. Vocês dois aí, graças a Deus, vocês têm uma oportunidade de verdadeiramente mudar a situação de vocês. Tanto ela espiritual como ela naturalmente. Vocês podem mudar. Financeiramente, vocês podem mudar. Levando nós para o município de vocês. Glórias ao nosso Senhor. Gente, é uma coisa tão simples de vocês ver quando a pessoa fala a verdade. Você simplesmente chega e fala para ela assim, meu irmão, se você estiver falando a verdade, se você estiver mentindo, você vai me dar quanto? Pronto. Rapidamente você vê, pronto. Se aquela outra pessoa que você diz que ela está mentindo, se ela provar que é você que está mentindo, vai dar quanto? Pronto. Você rapidamente vai pegar todo religioso mentiroso. Porque ele fala assim, ó, eles abrem a boca, mas não tem convicção de nada. Porque uma coisa é certa, não estudaram, não leram, não fizeram nada. Então é dessa forma que vai. Você vê que nós já estamos 2 anos aí, ó, para a pessoa poder mostrar em nós aonde há que é a mentira em nós, a gente vai pagar aonde mostrar que é a mentira em nós. Já estamos 2 anos. E aqui por quê? Porque nós vamos abrir em todos os municípios dos templos. Para qualquer um que estiver entrando no nosso tempo, ninguém nunca vai dizer assim, ó, vocês estão aí com um charlatão, mentiroso, enganador. Não, meu irmão. Glória ao nosso Senhor Deus. O Edinaldo Pilar de Alagoas, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. E tem aqui um testemunho de 2 abençoados, como eu tô aqui. Eu nunca assisti live evangélica, sem ser essa com a Milena. As outras lives eu pulava, não sei porquê. O outro abençoado comentou, mas eu também sempre pulei e aqui eu parei. Porque aqui não é uma live evangélica, é uma live que traz o evangelho. A gente não é o evangelho, não tem base nenhuma na Bíblia Sagrada para sermos o evangelho do Senhor Jesus. Mas sim para amar, anunciar, pregar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E é o Espírito Santo de verdade que traz todos vocês aqui e testifica nos seus corações. Vocês não conseguem sair porque o Espírito Santo de verdade não deixa. Tem a tratação aí que ela... Tudo para mais uma glória, Senhor Deus. O abençoado ele comentou: queria pedir desculpas pelo que escrevi. Reconheço que estou amargurado com igrejas contrárias ao evangelho. Não parece ser o caso de vocês. Desculpa novamente. Está perdoado em nome do Senhor Jesus, abençoado. Não sei nem o que você falou, abençoado. Mas está perdoado. E é muito bem-vindo para se juntar conosco. Perdoado e pode se juntar conosco. Deixa o seu município aí, o seu estado, que a gente faz questão de ter você dentro da nossa congregação. E tu pode ter certeza, independente de quem você seja, com certeza você vai ficar bem melhor conosco. Não deixa não abandone não, tá bom? Que nós vamos te mostrar uma diferença
gigantesca. Muitíssimamente, tudo para mais a glória de Deus. Ó, e o Senhor Jesus não está voltando não, que ele não está preso em engarrafamento nenhum. Ele vai voltar, como num relâmpago, num piscar de olhos, ele vai voltar. Agora, quando e como virá, não cabe a nós saber. O próprio Senhor Jesus falou, isso aí não cabe a você, isso aí é coisa do Pai. Então é necessário a gente verdadeiramente nos prontificar e nos posicionar para que o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, possa verdadeiramente ser através de nós, anunciar através de nós a tua boa, perfeita e agradável vontade. Tudo para mais uma glória do Senhor Jesus. E estamos falando com todos. Fique conosco, mas também não deixe de frequentar as outras igrejas. Exatamente. Porque o Senhor Jesus falou de forma bem específica. Aquele que não ajunta, espalha. Lá em Mateus capítulo 13, é você mesmo que os outros sejam tudo trevas, vocês têm que estar junto. Exatamente. Entendeu? Então nós estamos assim, ó, para poder juntar a igreja, não tem que separar não, porque ninguém aqui é dono de nada nesse mundo. Todo mundo está aqui peregrinando, vivendo um tempo, vivendo um momento e fazendo uma passagem. E administra algumas coisas, mas não é seu, você não sabe nem para quem vai ficar. Exatamente. E o abençoado ele falou que acabou ontem não conseguindo acompanhar a live aqui no ao vivo. Essas lives ficam gravadas. Não deixe de compartilhar, de acompanhar a palavra do Senhor nosso Deus. Vê o livro que sai para você. Escolha o número de 1 a 12. Seja membro dessa igreja virtual. Até toda para conferir live, final de semana. Exatamente. Toda live de segunda a sexta ao vivo você recebe a palavra do Senhor Deus. E nos finais de semana a gente sorteia quais das lives reproduzidas, transmitidas durante a semana, serão reproduzidas nos finais de semana, reprisadas nos finais de semana. No mesmo horário da live, aqui de segunda a sexta, a partir de 00h07. Nessa rede social aqui nós também temos reprises na hora mais de madrugada ainda. Às 4h07 da madrugada tem reprise também, todos os dias de segunda a segunda, para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então sejam todos muito bem-vindos para interagir, compartilhar. Convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, sendo semeada em seus corações. Vocês têm aqui a oportunidade e muito material de trabalho para todos vocês se posicionarem como igrejas vivas, sal e luz do nosso Senhor Jesus. Nós temos aí, inclusive, a nossa denúncia de número 103, que é a mensagem de número 64, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, em que ela vale 120 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada as 7 afirmações presentes na mensagem. E uma dessas afirmações, a de número 1, é para quem provar na Bíblia Sagrada que o nosso sacerdote está mentindo, para que vocês vejam que o nosso líder se posiciona assim como o Senhor Jesus se posicionava para todos examinarem, não só o Senhor Jesus, como todos os seus apóstolos também. E o Senhor Jesus lá em João capítulo 8, quem de vós me convence de algum pecado? E o líder não é porque ele é muito magnífico que ele se deixa examinar, não. É porque é dever e obrigação dele ser examinado. E aí é dever e obrigação de vocês e de mim também, que sou discípula também, de examinar obra por obra. Porque lá em Hebreus capítulo 13, versículo 7 e 17, deixa bem claro que nós devemos imitar ao nosso líder. Você por acaso vai imitar o líder nas mais obras? Não vai. Se ele tiver mais obras e você não repreender, você está sendo cúmplice e vai ser condenado 2 vezes mais do que ele. Se ele estiver com mais obras e você repreender e ele insistir no erro e você continuar junto com ele, você vai continuar agora sendo réu, confesso, também sendo cúmplice. Porque você não pode continuar dizendo que um líder, que aquele é o seu líder, se ele tem obras, se ele tem mais obras imperfeitas. Se ele bate no peito para dizer que é pecador, que é imperfeito. Então examine a palavra do Senhor Deus, as escrituras da Bíblia Sagrada, porque o Senhor verdadeiro, aquele que está com o verdadeiro, o Espírito Santo de verdade, esse aí demonstra nas suas obras, não estou falando de milagre, sinal, prodígio, não, nas suas obras, como ele trata os necessitados, como ele guarda a palavra do Senhor Deus, como ele anuncia o Evangelho do Senhor Jesus, como ele se posiciona em todas as áreas e setores da sua vida. Isso aí é a obra e um fruto de um líder. Jejum, oração, subidas ao monte, isso aí é obra, é fruto de um líder. Positivo. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Porque só é possível você permanecer mantendo ali uma constância, estando compromissado com o Senhor Deus, quando é de coração. Porque aí é o Espírito Santo de verdade quem vai te ajudar, te guiar, te instruir, te capacitar. E eu não falo isso porque eu acho, penso, imagina, porque eu vi a minha vida inteira. Vi meu pai fazer coisas impossíveis para qualquer um ser humano. Porque não era ele, era o Espírito Santo de verdade que vive através dele, que demonstra que ele é vivo através dele. Então, nessa área que a gente examine sempre as obras e os frutos do nosso líder, repreende aquilo que está errado, imita aquilo que é bom e verdadeiramente exaltar e agradecer ainda mais o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Fazer de longe, Colossenses. Exatamente, Colossenses capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em
em um só Espírito, regozijando, examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. O abençoado falou que está fazendo um projeto aí, então ele cadastra na Igreja Sem Ovelhas. Exatamente, abençoado. Entre em contato conosco no privado, na outra rede social, nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas, e com certeza você pode ser um grande empreendedor, um grande empresário, ser muito bem sucedido e abençoado nesse seu projeto aí, nessa área que você está. Entre em contato, exatamente. Entre em contato conosco no privado. Lugar do Brasil. Deixa eu terminar a palavra. Entre em contato conosco no privado para você verdadeiramente estar recebendo orações ali, estar sendo instruído, seja na palavra do Senhor Deus, seja também na área empresarial, para que você possa vir desenvolver e ser muito bem sucedido para mais honra e glória ao Senhor Jesus. Também se inscrevam, nos sigam no meu canal @MillerOfertaDin, que é onde vocês também vão estar atentos no lançamento dos meus 12 livros, para que vocês possam estar novamente aí sendo instruídos e capacitados na palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade. Desbloquear uma nova conquista, e é a voz da ovelha. A ovelha que faz live de segunda a sexta, 12 minutos antes das 8 horas da noite, até as 9 horas e 7 minutos em nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Tudo para mais honra e mais glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para receber orações toda madrugada. E aqueles que querem reconhecer ao Senhor Jesus, não é aceitar Ele não, porque Ele não é mercadoria. Reconhecer ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se posicionem agora verdadeiramente. Quem não conseguir fazer isso agora, nesse momento, já salva essa live em algumas redes sociais, ela vai ficar salva para você poder voltar e examinar e fazer esse processo para reconhecer o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Se coloque de joelhos, abra a Bíblia Sagrada. Não tenho Bíblia física? Abre no celular. Livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30. Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30. E você vai ler lá sobre o jugo e o fardo do Senhor Jesus. Depois de ler em voz alta, você declara também em voz alta tudo isso de joelhos. Senhor Jesus, eu entrego sobre o Senhor o meu jugo e o meu fardo pesados e tomo sobre mim o jugo e o fardo do Senhor, que é leve e suave, e vou produzir frutos permanentes em abundância. Depois você entra em contato conosco no privado para estar sendo instruído, direcionado na palavra do Senhor nosso Deus. Já afirma aí, mesmo que ausente quanto ao corpo, eu sou irmão em espírito, junto com vocês, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e inicia aí uma caminhada de santidade, de santificação, sendo bem-aventurado, bendito, bem-sucedido e prosperando em todas as áreas e setores da sua vida. Tudo para mais honra e mais glória do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Deixa nos comentários seu primeiro nome, município e estado, para estar interagindo conosco e participando da live, tirando suas dúvidas, para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada em seus corações, convidando outras vidas verdadeiramente para pedir em outros municípios. Você está em um município, conhece pessoas de outro município? Peçam para eles entrarem em contato conosco também, para levar um de nossos templos físicos até a sua região, seja o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país, para que possa verdadeiramente levar uma obra da qual o obreiro recebe o salário. As pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Todos têm a oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E todos aqueles que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, independente do valor, vão se surpreender com as grandes oportunidades e portas abertas a todos vocês. Então guardem os comprovantes, independente do valor, guarda o comprovante, porque quando você se apresentar em nossos templos físicos com os comprovantes, independente do valor, você vai se surpreender com a grande bênção aguardando todos vocês. Tudo para mais honra e glória ao Senhor Deus. Fale com as autoridades políticas da sua região, fale com os empresários, com os empreendedores, com os comerciantes e até mesmo com os moradores de rua, pois nós trazemos um desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada com fé, amor e amar, em que todos são muito abençoados, bem-aventurados e bem-sucedidos. O pobre fica rico e o rico fica ainda mais rico, tudo para mais honra e glória ao Senhor Deus. Agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui, aguardo vocês nas próximas lives, segunda a sexta, a partir de meia-noite e 7, no @Igrejas Benditas, e 12 minutos antes das 7, no @MillerOfertaDin. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, meu muitíssimo. Amém.